Glória a Deus. Pode sentar nessa noite, queridos. Boa noite a todos, aqueles que ainda não cumprimentei. Você teve um momento gostoso para se cumprimentar, né? Já abraçou teu irmão, já falou com ele. Isso é muito bom, muito gostoso, né? Quero agradecer aqueles que nos visitam, não pela primeira vez, de outras vezes. Amém? Pai do meu amigo Marcos, que está aqui com sua esposa. Esse nosso irmão que veio hoje, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo. Vocês que já são da casa, sejam todos bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Todos sabem que na semana passada eu estava em Palmas, Tocantins. Estava na reunião com o pessoal da Rede Apostólica, os apóstolos do Brasil. Nós estávamos lá para receber um pouco, para poder passar para a igreja. Estávamos lá junto com o meu pastor, meu pai, aquele que eu presto contas da minha vida, aquele que me chama a atenção quando necessário e aquele que eu tenho ouvido nesses dias, porque, como eu tenho falado, é muito importante que nós tenhamos pessoas que estejam sobre a nossa vida. Na verdade, isso é bom. Estando lá em Palmas, eu consegui absorver bastante coisas que falam muito e que falam nesses dias, principalmente na época que vivemos, no momento que estamos vivendo, no momento que o Brasil vive, um momento de desafios, né? Momento de desafios, isso é muito importante a gente entender. E quando eu estava lá, se eu não me engano, foi no sábado à tarde, nós estávamos num ato profético, lá na Casa do Sobrenatural, e naquele ato profético eu recebi uma palavra de Deus e vi o quanto que ela é muito importante para os dias de hoje, porque tem coisas que a gente tem clareza, né? Tem coisas que a gente tem muita clareza, mas tem coisas que a gente precisa ser despertado. E para isso que a palavra existe, para isso que as ministrações existem, para despertar a gente, não é? E eu estava lá e Deus falou comigo sobre o quanto que as pessoas podem ser travadas ou paradas em propósitos, em chamados, por coisas muito pequenas e sutil. Então eu determinei lá no meu coração, pega a tua linha para mim ali, por favor, pastor. Eu determinei no meu coração, assim que eu chegar em Itajaí, eu vou elaborar uma ministração, algumas ministrações, porque a gente tem alguns exemplos bíblicos aqui que vão comprovar um pouquinho daquilo que eu estou falando. Para que a gente possa entender isso, para que ninguém seja travado, ninguém seja parado, para que nenhum propósito seja aniquilado. Porque o que mais nós vimos hoje são propósitos sendo interrompidos. A gente tem visto hoje muitas pessoas sendo interrompidas. E tudo que nós não queremos é que ninguém seja interrompido, mas pelo contrário, que todos avancem, que todos cresçam e que todos cheguem ao nível pela qual o Senhor determinou. Amém? Então, eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, e eu já vou começar a ler um texto, lá no livro de Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo, capítulo 17. Bem fácil de achar: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 livros da Bíblia. Primeiro, nós vamos agora ler algumas coisinhas aqui em Êxodo, depois a gente vai para Números, Deuteronômio. Livros de Moisés, e é sobre ele que eu quero falar nessa noite. Amém? Êxodo, capítulo de número 17, versículo 4, diz assim, ó. Então Moisés rogou a Yahvé, clamando: que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem. Interessante, né? Yahvé respondeu a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel, leva contigo na mão o cajado com que feristes o Nilo e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha, no monte Horebe. E baterás na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel. Amém? Eu acho interessante esse texto porque tudo começa aqui.
Interessante. Na realidade, o problema, eu considero, para mim, o maior problema de Moisés começou aqui. Porque aqui nós vimos um Moisés ainda alinhado. Nós vimos um Moisés ainda dentro dos propósitos. E a gente vai ver isso ao longo do que nós vamos ministrar para vocês. Só que a gente vê uma expressão de Moisés que nos assusta aqui. Quando Moisés, mesmo sendo um líder, mesmo sendo alguém de grande influência, eu quero que você entenda essa ministração nessa noite. A gente vai usar a pessoa de Moisés, mas eu não quero que você tenha tanta visão na questão de liderança. Eu quero que você olhe para Moisés como homem, amém? Eu quero que você olhe para Moisés como ser humano. Porque além de tudo, Moisés, antes de ser um líder, antes de ser chamado para fazer o papel que ele fez e executar o propósito que ele executou, ele era homem, amém? Com suas debilidades, com as suas emoções, com seus traumas, com situações que ele precisava vencer, assim como eu e você, amém? Então não olhe para a figura de Moisés como o Moisés agora. Olhe para a figura de Moisés como a figura de um homem, que aqui abre o seu coração para Deus. E ele fala algo que me chama a atenção aqui. Ele diz assim: olha Deus, esse povo está prestes de me apedrejar. Então aqui a gente vê o quê? A gente vê que Moisés, ele tinha um problema. Ele tinha um problema aqui, que era com aquele povo. E nós olhamos para todo o histórico, se você for pegar a Bíblia, desde da chamada de Moisés, quando Moisés foi chamado, quando Deus chama Moisés lá na sarça ardente, quando Deus fala com ele, que tinha um propósito dele libertar a nação, né, de libertar os filhos de Deus, de tirá-los do Egito. Nós vimos que Moisés foi muito guardado por Deus, muito protegido. No mundo espiritual, né, Satanás ele já entendia que levantaria-se um governo, e ali houve a matança das crianças de 0 a 2 anos de idade, mas Moisés, ele é protegido. Moisés é protegido, Moisés é guardado. E aí então vimos que agora Moisés cresce e com 30 anos ele comete um ato que para nós é um pouco complicado. Ele acaba matando um homem e ele foge para a terra de Jetro. Ali Jetro acompanha a vida de Moisés até que chega o dia que Moisés volta. E Moisés volta com o propósito de tirar aquele povo, porque Deus tem promessa. Sabe, queridos, Deus tem promessa e Ele sempre levanta pessoas certas para cumprir suas promessas. Deus levanta as pessoas para que elas cumpram um propósito. E Deus agora levanta Moisés e traz Moisés com muita convicção, com muita certeza. Moisés vem agora, se apresenta a Faraó. Nós conhecemos toda a história. Faraó e o Egito, ele é totalmente abalado. As pragas, todas elas estavam ali para afrontar um Deus do Egito. Todas as pragas que vieram sobre o Egito foram para afrontar um Deus que era adorado no Egito. E aí, não temos tempo para falar sobre isso, mas cada uma das pragas mexia com um Deus do Egito. Porque Deus estava mostrando que é Deus sobre todos os deuses da terra, amém? Nós vimos o Moisés agora que ele afronta Faraó, ele tira o povo de Israel. Nós vimos o Moisés que para de frente o Mar Vermelho. E nós olhamos agora para um Moisés que, com essa mesma vara, ele toca o Nilo, com essa mesma vara, ele toca agora o Mar Vermelho e ele se abre, e Moisés agora passa seco. E vê um dos maiores feitos que até hoje é contado em Israel, porque até hoje isso está cravado na mente daquela nação. Agora nós vimos que eles continuam a caminhar e em 7 dias eles chegam a uma terra, a uma cidade chamada de Mara. E a terra de Mara era chamada de Mara porque as águas de Mara eram amargas, elas não eram boas para beber. E quando Moisés chega lá e o povo com sede vai beber da água, eles começam a murmurar porque as águas são amargas. E então Moisés vem e transforma, através de uma direção de Deus, as águas que eram amargas em águas boas para beber. O povo bebe e eles continuam a jornada. Mas houve um momento, queridos, que você começa a ler. Se você ainda não leu, leia, por favor, de Gênesis, Êxodo. Você começa a ver o histórico e você começa a ver uma pressão de pessoas sobre a vida daquele homem, sobre a vida daquele líder, sobre a vida daquela pessoa.
E aí você começa a perceber, queridos, que chega nesse ponto, Moisés, ele estava percebendo que ele estava prestes a ser apedrejado pelo povo, porque se você for ver a história, o povo realmente era um povo difícil, era um povo de dura cerviz. E então agora Deus dá uma direção para Moisés e diz para ele: Moisés, então vá agora e suba ao monte, e agora leva a vara que tu abriu, que tu tocou, feristes o Nilo, e aí então agora vai até a rocha e bate na rocha, fere a rocha. E Moisés vai e ele fere a rocha, e a rocha, ela dá água a Moisés, dá água àquele povo. A minha pergunta para você é: tá tudo bem com o povo? Tá tudo bem com o povo? Tá? Não tá. Tá tudo bem com Moisés? Não tá. Não está. E aí é onde eu quero entrar nessa noite. O que eu quero falar para vocês é das influências que podem paralisar o seu propósito. O tema dessa mensagem de hoje é influências que podem paralisar propósitos. Eu sempre falo e sempre ensino que nós somos seres influenciáveis. Vocês viram o Pedro falando aqui domingo, né? Pedro está falando domingo. Nós somos seres influenciáveis aqui, né? Nós estávamos na eclésia, lá na casa do Edu. Fui convidado para estar lá na eclésia na sexta-feira e falou-se um pouco sobre influências. Eu achei muito interessante. E o Pedro falou um pouquinho sobre isso também. E no domingo ele falou sobre influências. E é o que mais a gente precisa entender. Nós somos seres abertos a influências. Nós precisamos entender que nós não somos blindados. Pode ser quem for. Pode ser o maior líder. Pode ser o homem de Deus mais lançado à presença de Deus, lançado à unção de Deus. Ele também é vulnerável aos ataques, vulnerável a situações que podem influenciar o seu interior. E eu quero dizer para você que aqui, as situações que estavam acontecendo já estavam influenciando o interior de Moisés. Nós vimos aqui que as situações que estavam acontecendo, a dura servir daquele povo, estava influenciando Moisés. E eu quero dizer para você nessa noite que nós precisamos tomar cuidado, porque o alvo é você. Diga para o teu irmão: o alvo é você. O alvo é você. Nós precisamos entender isso. O alvo é você, o alvo sou eu. Por quê? Porque somos filhos de Deus, nascidos com um propósito, aonde o mundo espiritual sabe que quando estamos alinhados no propósito, estamos alinhados no chamado, estamos alinhados na direção de Deus, todas as coisas podem acontecer. Então você precisa tomar cuidado com aquilo que está tirando você do propósito. Você precisa tomar cuidado que sutilmente você pode se deixar levar e pode perder de uma hora para outra grandes coisas que o Senhor projetou para você, se você não souber distinguir aquilo que tem influenciado o teu interior. É isso que nós precisamos entender. E era isso que Deus falava comigo lá em Palmas do Tocantins. E Ele mostrava para mim, eu tenho algumas palavras para ministrar com vocês, porque desde lá, quando eu vim de lá para cá, eu já venho meditando no meu coração de situações que aconteceram, de situações bíblicas, que eu tenho exemplos aqui de ataques diretamente a pessoas, em seus sentimentos, em suas emoções, imediatamente antes de grandes coisas. E é isso que nós precisamos entender. Será que você tem percebido os ataques que têm vindo contra a sua vida? Será que você tem tido discernimento de Deus para entender o que tem parado você? Será que você tem o discernimento de entender o que você tem deixado, o que seja alimentado dentro do teu interior, que possa vir a fluir dentro de ti para um princípio de algo que você vá fazer que não seja agradável aos olhos do Senhor, como de repente entregar tudo, ou parar, ou abandonar talvez um casamento, abandonar talvez um relacionamento, abandonar talvez a igreja, abandonar talvez um grupo, abandonar um trabalho. Eu vejo quantas pessoas assim, porque elas não conseguem entender isso. Elas vão e acham que está tudo certo, e elas caminham. E eu quero ensinar para você que não é só caminhar, é você caminhar, mas sempre estar vigilante e atento, porque o próprio Cristo falou: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação.
Então nós precisamos estar sempre vigilantes. No quê? Naquilo que está prestes a nos fazer parar. Ou, se não fazer parar, pelo menos muitas pessoas não são paradas, mas elas não têm nem forças para caminhar. E elas caminham, mas caminham a passos lentos. A gente vê pessoas, queridos, que antes estavam bem, caminhando, fluindo. Daqui a pouco você olha, já não tem mais aquele brilho, já não tem mais aquele fogo, já não tem mais aquela unção, já não tem mais desejo do propósito, já não tem mais desejo de fazer as coisas. E daqui a pouco você começa a ver aquele irmãozinho que era fogo puro, que sentava lá na frente, que estava pronto para tudo, agora já está lá nos cantos, já está jogado pelos cantinhos. Você olha para ele, já está triste. E se você for sentar para conversar, algo está entrando no coração dele, algo está batendo dentro dele, algo está influenciando ele para tirá-lo do propósito. Porque eu vou repetir a frase: o alvo é você. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão: o mundo espiritual quer parar a minha vida, quer parar a sua vida, quer parar o seu propósito, quer parar aquilo que Deus colocou sobre as tuas mãos, assim como quis abortar a missão de Moisés. Qual era o propósito de Deus na vida de Moisés? Alguém cita para mim? Qual era o propósito de Moisés? Libertar o povo. Fazer o que com o povo? Só libertar? E a minha pergunta para você é: ele entrou? Está entendendo? Está entendendo? Cuidado, você pode ficar fora. Cuidado, você pode ficar de fora. E eu vou te dizer: você quer saber de uma verdade? Moisés não tinha culpa em nada. Eu não estou aqui falando mal de Moisés. Quem? Meu Deus. E eu sou doido de falar mal de Moisés se um dia eu vou encontrar com ele. E eu não vejo a hora de encontrar com ele. Eu não vejo a hora de encontrar com aqueles homens de Deus, heróis da fé, com Abraão, Isaac, Jacó. Você acha que eu sou doido de falar mal de Moisés? Você não vai encontrar nada que abonasse Moisés aqui. Mas por que Moisés não entrou? Por que Moisés não entrou? Vamos para Números capítulo 20. Por que talvez você não entre? Sou obrigado a falar, né? Sou obrigado a falar. Sou obrigado a chacoalhar você hoje. Por quê? Hoje eu não chamei vocês para perto, né? Esqueci. Agora fica aí onde vocês estão. Tá bom aí, né? Números, perdão. Eu tô aqui, preciso achar Números aqui, ó. Onde é que está Números na minha Bíblia? Terceiro livro, amém? Capítulo 20, versículo 7. Olha só o que diz aqui. Aconteceu de novo. As águas de Meribá. Aconteceu mais uma vez a mesma situação. Então mais uma vez o povo teve sede. E mais uma vez o povo teve sede. O povo não aprendeu, sabe o quê? A resolver os seus problemas. O povo teve sede e não aprendeu a resolver os seus problemas. Por quê? Porque o povo era imaturo. E é isso que mais eu quero que você entenda. Eu não quero jamais uma igreja matura. Por quê? Uma igreja matura não resolve problemas. Uma igreja de pessoas imaturas, elas sempre esperam que alguém resolva o problema para elas, não é verdade? Vocês que são líderes, não é assim? Uma pessoa imatura, ela sempre quer que alguém resolva o problema para ela. E esse povo, eles já tinham visto tantas coisas, que esse povo, eles mesmos eram para estar tirando água de pedra. Sim ou não? Esse povo era para estar dando água de beber para Moisés. Olha, Moisés, estás com sede, nós temos uma aguinha que nós acabamos de tirar da rocha lá. Como que vocês tiraram? Nós aprendemos contigo e estamos lá, estamos fazendo. É assim que a igreja tem que andar. Só que quando um líder ele não entende esse propósito de fazer com que as pessoas cresçam e amadureçam espiritualmente, elas sempre vão depender do líder para expulsar demônio, para botar a mão na cabeça delas, para ungir porque está com problema, para fazer uma coisa ou outra. E não é isso que é a igreja. A eclésia não é isso. A eclésia é um grupo de homens e mulheres. Eu preguei aqui, gente, está lá as ministrações gravadas. A eclésia é um grupo de pessoas que se reúnem com poder e autoridade para desligar e ligar nos céus. E aí o que aconteceu? O povo teve sede de novo. Está escrito assim,
capítulo 20 de Números e versículo 7. Então o Senhor ordenou a Moisés: toma teu cajado, reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão. Em seguida, e sobe os teus olhos, ou melhor, e sobe os teus olhos, diz a este rochedo: faça fluir suas águas, e fará, pois, jorrar água da rocha, e darás de beber ao povo e também aos animais. O que Deus falou? Mostrou para ele o lugar e disse: agora, Moisés, é diferente. O que Deus disse para Moisés agora? Agora você vai pegar, Moisés, e você vai falar para a rocha que ela vai te dar água. Você não precisa bater mais na rocha. Algumas pessoas falam, né, algumas coisas, por exemplo, a rocha simboliza Cristo e tudo bem. Mas eu quero dizer para você, vamos nos atentar à ordem de Deus. Amém? E a ordem de Deus a Moisés era que ele agora reunisse o povo, fosse lá e falasse para a rocha, ordenando que a rocha liberasse água. Correto? E o que aconteceu? Por que ele bateu? Vocês concordam? Vocês concordam que Moisés ele estava num momento talvez tão difícil, um momento de tanta angústia, ou como alguns falam, irado, ou numa situação, ou revoltado, talvez, não sei. Eu não sei, queridos, mas eu quero dizer para vocês, algo tirou Moisés do propósito. Gente, eu não vejo nada que abonasse o Moisés. Eu quero que você entenda uma coisa, vamos lá, querido. Eu não estou aqui pregando contra Moisés, mas uma vez eu digo, eu estou aqui dizendo para você que eu vou provar para você, lá nos últimos versículos que eu vou ler, quem era esse homem. Eu estou dizendo para você que pode ser o homem de Deus mais ousado e usado, que pode ser a mulher de Deus mais consagrada e mais separada. Se você não tomar cuidado com as influências e com os ataques que vêm para abalar o seu interior, para abalar a sua mente, para abalar os seus sentimentos, você pode se perder. E é isso que tem feito muitas pessoas se perder. Então eu vou dizer uma coisa para você: nós nunca vamos nos livrar desses ataques até que um dia venhamos a ser chamados pelo Pai, até que um dia que venhamos a descansar junto com os nossos antepassados e voltar ao pó, porque és pó e ao pó voltarás. Todos os dias da tua vida, quando eu acordo, já pela manhã eu levanto, eu já sei que eu posso receber qualquer tipo de ataque para desvirtuar os meus sentimentos, as minhas emoções. Isso pode acontecer em qualquer momento, qualquer canto, qualquer hora, e pode ser dentro da sua casa. E deixa eu dizer uma coisa para você, queridos: influências podem vir de pessoas próximas, de pessoas distantes. Hoje é muito mais fácil porque tem rede social. Do nada, na rede social você pode ouvir qualquer coisa. Deixa eu te contar uma coisa para você que talvez você não saiba, eu já falei aqui. Eu sempre falo aqui sobre o ministério de Evan Roberts, do país de Gales. Eu acho que em algumas outras ministrações agora que está gravado eu falei sobre isso. Mas você sabe onde que parou o ministério de Evan Roberts? Você sabe onde que parou? Você quer saber? Evan Roberts estava, sabe como? No auge. Mas no auge, eu vou dizer para ti, do país de Gales, o avivamento do país de Gales, eu torno a repetir, foi o maior avivamento da história de Gales, do Reino Unido. A Capela Moriá começava ministrações com eles no domingo e ia até o outro dia à tarde. Na segunda tarde ninguém queria sair, porque na frente da igreja as pessoas passavam, eram tomadas, batizadas com o Espírito Santo, vomitavam câncer, eram curadas só de passar na frente. Foi o avivamento do país de Gales que instigou o avivamento da Rua Azusa. Se você for estudar os pioneiros do avivamento da Rua Azusa, você vai ver que eles tiveram do avivamento de Gales uma inspiração. Só que aí, como esse avivamento foi muito grande e ele tomou todo o país de Gales, a ponto de que havia fotos na Capela Moriá, onde nós tivemos lá em Gales, que fica 400 ou 500 quilômetros de Londres. Há fotos dos juízes sentados sem causas para julgar mais de anos, dos prostíbulos se fechando, dos bares se fechando, porque ninguém queria mais beber, ninguém queria mais se prostituir. As pessoas queriam Deus.
E aí tudo, sabe por causa de quê? De um menino chamado Evan Roberts, de um jovenzinho com a sua esposa, que começaram a orar. E começaram a pedir que o Senhor viesse com a sua glória e tomasse o país de Gales. E eles começaram a interceder. Beleza. Aí Evan Roberts, ele começou a ficar muito conhecido e famoso. Mas dentro daquele menino sempre ardia uma chama humilde. E ele, quando ele ia para as igrejas, muitas das vezes algumas vezes contam a história que ele nem pregava. Ele somente sentava na primeira cadeira assim e dizia para o povo: agora vamos chamar o Espírito e vamos deixar que ele venha e tome conta desse lugar, e vamos obedecer o Espírito de Deus. E ele nem pregava, ele ficava lá sentado. E um dia a cunhada dele chegou para ele e disse assim: Evan Roberts, você não acha que você está muito famoso? Você não acha que tu está se achando muito? E ele deixou essa palavra entrar no coração dele. Sabe o que ele disse? Jamais deixarei que eu me torne o centro das atenções e que nem roube a glória do meu Deus. Se trancou num quarto e lá ficou até o fim da sua vida. Você sabia disso? Satanás quer parar você. Ele quer te trancar num quarto escuro para que tu não saias de lá. Sabe por quê? Porque você é forte. Porque você tem um grande propósito. Porque você tem um grande chamado. Porque você é o alvo. Então aprenda a se livrar de tudo aquilo que tem tentado parar você. Moisés era um homem humilde, simples a ponto de dizer: não, Senhor, eu não quero ir. Era um homem simples, humilde, que disse: Senhor, eu nem falo bem. Foi ou não foi? O meu irmão fala, o meu irmão vai, Arão é melhor que eu. Por que tem que ser eu? Esse cara nunca almejou a glória dos homens, mas ele tinha um chamado. É isso que eu quero que você entenda. Você tem um chamado, e a guerra é contra você, é contra a minha vida. E você não pode deixar com que as influências externas, as situações contrárias parem você, coloquem você num quarto escuro, coloquem você lá no fundo da igreja, sentado numa cadeira, lá num canto isolado. Deus quer que você se levante hoje como atalaia de Cristo, como um profeta para as nações, e continue o propósito pela qual Ele te chamou. Só que chegou o dia que, infelizmente, Moisés vai, e em vez dele ouvir, dele estar sensível ao que Deus estava falando, talvez as situações, as afrontas, as coisas que estavam vindo, sabe, talvez fizeram com que ele fizesse o quê? Se perdesse no propósito e acabasse, infelizmente, sem pensar, ferindo a rocha. Abra comigo em Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Vamos ver as consequências. Versículo 48. As consequências chegam. E elas chegaram. E a palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, Yahvé falou a Moisés: sobe a esta montanha da Abarim até o monte Nebo em Moabe, em frente a Jericó, e contempla Canaã, a terra que concedo aos filhos de Israel como propriedade. Olha só, Deus leva ele a olhar a terra, e diz assim no 50: ali na montanha que tivesse subido morrerás, e vai se reunir-te aos teus antepassados, assim como teu irmão Arão, que faleceu no monte Hor.
e foi reunido ao seu povo. Assim há de ser, pois fostes os dois infiéis a mim no meio da congregação israelita, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. E porque não sustentastes a minha santidade entre os filhos de Israel, por este motivo contemplarás a terra prometida à tua frente, mas não poderás entrar nela, na terra que eu estou dando aos filhos de Israel. Entenda. Agora Deus leva Moisés ao monte Nebo, e de lá desse monte você consegue ver Jericó, e Jericó logo à frente você vê todo Israel. E agora ele vê tudo, aquilo que um dia Deus havia prometido. Agora ele vê tudo que um dia Deus havia dito. Agora ele vê tudo que um dia Deus havia falado, porque Deus é homem para cumprir todas as promessas que ele fez. E eu quero dizer para você que Deus não falha e nem volta atrás em suas promessas. Mas nós é que deixamos nos perder e podemos perder aquilo que Deus preparou para a nossa vida, se não dermos atenção ao momento que estamos vivendo. Então, ei, atento a uma coisa, ao momento que hoje você está vivendo. Fique atento ao momento que você hoje está vivendo. Talvez, não, você diga assim para mim, não, mas está tudo bem, no momento está tudo bem. Eu vou dizer para você, o mundo espiritual, ele é paciente. O mundo espiritual é astuto. As trevas são astutas e experientes de uma coisa, em perseverar naquilo que nós não perseveramos. O mundo espiritual é astuto e perseverante em quê? Em permanecer sempre de olho em mim e em você, para tentar roubar de você aquilo que o Senhor um dia determinou. O Senhor está dizendo para você nessa noite: cuidado com aquilo que pode distorcer o propósito e a direção que tenho para a tua vida. E agora Moisés sobe no monte, e Deus é bom com ele, porque Deus faz ele ver que a promessa estava de pé. Deus faz Moisés ver que aquilo que ele havia prometido estava de pé. Deus faz Moisés olhar e ver Israel, ver toda Jerusalém, e entender que aquilo que ele havia prometido, ele ia cumprir. Só que por Moisés ter desobedecido, no momento onde ele perdeu a cabeça. E eu quero dizer para você, meu querido, não perca a cabeça por causa de ninguém. Não perca o propósito por causa de pratos de lentilha. Não perca. Não atrase o teu chamado, não atrase a tua vida espiritual, não atrase aquilo que o Senhor determinou para você. O mundo espiritual está à procura de pessoas às espreitas, que ele possa atacar e ele possa roubar do propósito. Então vamos vigiar todos os dias, constantemente, naquilo que nós temos permitido entrar no nosso coração, naquilo que nós temos permitido entrar em nossa vida. Eu nunca me esqueço do primeiro dia que eu ministrei a palavra. Para aqueles que querem pregar um dia, para aqueles que querem ministrar, uma vez que eu fui convidado, tinha muita ansiedade de ministrar a palavra, porque eu tinha uma palavra que seria um pregador. E aí eu fui convidado por um amigo meu para ministrar uma palavra numa igreja lá em Porto Belo. E aí eu preparei um esboço, que hoje com aquele esboço eu pego 5 horas. Aquele esboço que eu preparei, eu prego hoje 5 horas consecutivas, se eu for usar aquele esboço com toda a informação que eu botei ali, né? Cheguei na hora, irmão, preguei 15 minutos, me tremia todo e entreguei a palavra. Quando eu entreguei a palavra, o pastor olhou para mim e falou: já? Que o pregador? Cadê o pregador? E eu desci frustrado comigo. E ele falou algumas coisas, aquilo entrou no meu coração, e eu disse assim: eu voltei de lá pensando comigo assim: eu acho que eu vou continuar só ministrando louvor mesmo. Eu acho que eu vou só continuar fazendo louvor lá na igreja, porque eu acho que esse negócio de pregar não é comigo. Eu não consegui dominar, eu não consegui fazer, e o pastor, pela palavra que ele deu, não foi muito aprovado o negócio. Só que aquilo entrou naquele momento, mas eu comecei a olhar as promessas,
E é isso que eu quero que você entenda. Quando você começar a ser atacado, olhe para as promessas. Quando o mundo espiritual começar a dizer que você não pode, que você não deve ir, que você não tem o direito, saiba, você tem o direito, porque Ele se entregou por você. E entenda, você é o alvo. Como assim eu sou o alvo? Queridos, Satanás está ao derredor e ele está furioso à procura de alguém que ele possa. E ele não está olhando para outros a não ser aqueles que tem chamado. Então entenda que nada aborte o propósito de Deus que há sobre a tua vida. Amém? Deuteronômio 34. Vamos lá. Vamos ver algumas coisas aqui. Moisés contempla Canaã e morre. Que triste, não? Eu acho triste. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Ei, ele deixou de ser amigo de Deus? Ele deixou de ser recebido por Deus? Entenda, eu só quero que você compreenda uma coisa. Nós precisamos ser inteligentes ao ponto de entender que esse homem, ele não perdeu o que tinha no coração de Deus para ele. Só que ele não conseguiu entrar naquilo que o Senhor prometeu por desobediência a uma palavra que na realidade ele se deixou perder pelaquilo que estava acontecendo ao redor dele. Então não te deixe perder por aquilo que está acontecendo ao teu redor. Fixe os teus olhos e os teus ouvidos em Deus. 34. Deuteronômio 34 diz assim, ó: Então vindo Moisés das planícies do Moabe, subiu ao monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Dali do alto o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, da Galileia até a cidade de Dan no norte, toda a região de Naftali, o território de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, até o mar do oeste, o Mediterrâneo. Sabe o que eu fico, quando eu olho esse texto assim, sabe o que eu contemplo? Sabe o que eu contemplo? Olha só, eu contemplo isso aqui, quer ver? Deus pega Moisés, vem cá você, vem cá. Deus pega Moisés, sobe com ele no monte, abraça Moisés e diz: Moisés, tá vendo? Olha só. Mas ele não estava fazendo isso para mexer com Moisés. Ele não estava fazendo isso para ferir Moisés. Mas eu vejo ali talvez uma alegria no coração de Deus, dizer: tá vendo? É isso que eu te prometi. É isso que eu prometi para essa nação, Moisés. Com alegria, compartilhando com Moisés, seu amigo, o que ele havia prometido, que estava na frente dele. Olha tudo isso. Obrigado. Só que Deus é justo. E não é porque nós, muitas das vezes, estamos bem ou fazendo as coisas que estamos fazendo, que podemos achar que já estamos 100% aprovados. Deus é justo. Então agora no versículo 4 a Bíblia diz assim: Falou Yahvé a Moisés: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, quando lhes afirmei: a tua descendência darei a esta terra, porquanto eis que te faço vê-la com os teus próprios olhos. Contudo, não atravessarás o rio, não poderás adentrá-la. Sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como Yahvé havia ordenado. Deus mesmo o sepultou em Moabe, em um vale que fica à frente da cidade de Bet-peor. Mas até esses dias ninguém sabe aonde está localizada a sua sepultura. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. No entanto, nem seus olhos, nem seu vigor físico haviam desvanecido
Quando eu li isso essa tarde, algo me chamou a atenção. Gente, eu confesso, eu fui tocado, eu fui impulsionado. Quando você ouve isso, eu quero ler com você de novo, o que você entende? Quer ver uma coisa? 7. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. No entanto, nem seus olhos, nem o vigor físico havia desvanecido. Sabe o que me chamou a atenção? Ele estava pronto para entrar. Ele tinha força. Ele não tinha perdido o vigor. Os olhos dele estavam bons. Sabe o que significa isso? Ele foi interrompido por um momento onde ele não teve o discernimento para entender o que Deus havia falado e obedecer da forma correta, deixando entrar no seu coração toda a situação que aquele povo estava vindo contra ele ou falando contra ele sem saber discernir as coisas. Então eu quero dizer uma coisa para você. Sabe o que me choca nessa palavra? É que mesmo tendo vigor, mesmo tendo bons olhos, mesmo tendo força, Deus teve que matar Moisés. Por quê? Porque chegou o tempo da promessa se cumprir, e por ele ter feito aquilo que não devia ser feito, ele não podia entrar na terra. Então Deus não poderia deixá-lo do lado de fora e fazer com que o povo entrasse. Então Moisés teve que subir, e o Senhor teve que dizer: morre, Moisés. Mesmo sabendo: Moisés, tu ainda tem força. Sabe o que me chama a atenção nisso? O que me chama a atenção é que além do teu propósito, que pode ser interrompido, mesmo que tu tenha forças, você pode sim ser interrompido, mesmo com forças. E é o que eu vejo hoje, quando muitas pessoas com força, com vigor e com grandes chamados são interrompidos em seu corpo físico. Por quê? Porque não estão entendendo isso que eu tenho ministrado hoje. Ele estava pronto para entrar na terra. Ele estava pronto para tomar posse daquela terra. Imagina a alegria no coração de Moisés. 120 anos para ele não era nada. Ele estava forte. Mas por um momento de descuido, por um grupo de pessoas que estavam lá tentando fazê-lo com que ele perdesse a cabeça, ele acabou perdendo a cabeça. Eu não sei quem é esse grupo de pessoas lá no teu trabalho, na tua escola, lá na tua faculdade, que estão falando no teu ouvido e tentando tirar você desse propósito. Mas eu venho aqui nessa noite para dizer para você: bata o pé e permaneça lá. Bata o pé e tome posse do que é teu. Tome posse da terra que o Senhor constituiu para você. Eu não sei quem está tentando tirar você daquele lugar, mas eu quero dizer para você uma coisa: se estão tentando tirar você daquele lugar, é porque você é luz naquele meio. Então entenda uma coisa: você nasceu para prevalecer e não para retroceder. Diga para teu irmão: você nasceu para prevalecer e não retroceder. Não se perca, não permita, não deixe que as coisas tirem, roubem o teu brilho. Não permita que as pessoas apaguem a tua voz. Não permita que as pessoas roubem o teu chamado. Não permita. Deixa eu te falar uma coisa: eu não quero que você olhe para as pessoas como inimigas tuas. A minha palavra e a tua palavra, ela tem um texto, e Paulo escreve dizendo o seguinte: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra todo principado e potestade que atuam nas regiões celestiais. Deixa eu dizer uma coisa para você: a tua luta não é contra essas pessoas que estão te tirando a paz. A tua luta não é contra essas pessoas que estão tirando a tua atenção das coisas de Deus, entenda, mas sim com aquilo que luta por trás delas contra você, porque você é o alvo. Ah, mas o senhor está dizendo que eu sou o alvo, isso me deixa com medo. Meu irmão, com medo ou sem medo, tu sempre vai ser o alvo. Eu vou dizer uma coisa para ti: a partir do momento que você se entrega, a partir do momento que você vem para esse altar, te dobra aqui e diz: Senhor, ei, eis-me aqui. A partir do dia que você diz: Senhor, eis-me aqui a minha vida, eis-me a minha vida no teu altar, leva-me a lugares altos, usa a minha vida, faz de mim um instrumento da tua mão, pronto, já é alvo. E eu não estou vendo ninguém aqui que tem medo. Eu tenho alguém com medo aqui?
Então entenda uma coisa, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Você é alvo todos os dias. Você será alvo todos os dias do mundo espiritual. De manhã, de tarde, de noite, aonde você for, eles vão tentar parar você. E isso é bom. Sabe por que é bom? Por quê? Porque se querem parar a minha vida e querem parar a sua vida, é porque você é grande na presença do Eterno. É porque o teu propósito é edificante. Então não faça como Eva Roberts, novo, homem novo, por uma palavra de um parente. Porque o primeiro ataque vem dentro de casa, sabia, né? O primeiro ataque vem dentro de casa, irmão. Você quer que eu prove para você? Você quer que eu prove para você? Eu vou provar para você. Quando Davi foi chamado pelo pai dele, e o pai disse assim: Davi, pega essa sacolinha e leva comida para os teus irmãos que estão na guerra, e traz notícia deles para mim. Davi pegou a sacolinha dele, todo feliz, deixou as ovelhas com um amiguinho, pegou a sua sacolinha e foi entregar comida para os seus irmãos. Só que quando Davi, ele estava indo, Deus sabia, está indo o propósito, está indo a liberdade de Israel. Deus não estava vendo Davi como um simples pastor de ovelha. Entenda uma coisa, eu quero que você compreenda uma coisa. O mundo espiritual sabe a grandeza que você tem, por isso você é o alvo. Quando Davi chegou naquele lugar, o instinto de filho, um instinto de guerreiro, um instinto de alguém que lutava pelo Deus de Israel, viu Golias chegando de peito e gritando: eu quero um homem para lutar comigo. Porque naquela época havia as batalhas, mas havia um tipo de batalha que quando um exército, ele era muito forte, ou ele tinha um guerreiro muito forte, então esse exército, ele desafiava o outro exército também com um homem só. Era a batalha de 2 homens. Então o homem que ganhasse aquela guerra vencia toda a batalha, e todo o exército tinha que recuar, o exército que perdesse. Então, como os filisteus tinham 5 gigantes, e Golias era o que estava ali apto no momento para a batalha, que se dispôs a batalhar, ele já estava 40 dias gritando todos os dias a mesma coisa: dai-me um homem para a batalha. Aonde vocês estão? Cadê os homens dessa nação? E o rei de vocês? Aonde está? Ah, estão correndo igual rato. Todos os dias. Se você não sabe, eu vou te ensinar uma coisa. O nome dele não era Golias. Quem colocou Golias foi Israel. Porque a palavra, o título de Golias é aquele que me humilha publicamente. A gente não sabe, você não sabe, eu já estou te ensinando. Israel olhava todos os dias para aquele homem que todos os dias, quando ele gritava e pedia um homem, e os homens se sentiam envergonhados, eles colocaram o nome dele, Golias, aquele que me humilha publicamente. Só que no 40º dia, o menino chegou. Só que quando ele chegou, ele vai aos seus irmãos e ele imediatamente ouve Golias vindo, e ele pergunta: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E aí, quem se levanta? O irmão mais velho. E ele diz assim: o que você está fazendo aqui? Eu conheço a maldade e a presunção do teu coração, porque desceste para ver a batalha. E com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso não é um ataque ao propósito de Davi? Se é alguns que eu conheço, sabe o que tinham feito? Botado a sacolinha vazia embaixo do braço e voltado para casa. E é o que eu tenho visto hoje. Pessoas que o diabo só faz assim, ó, vá! E ela sai correndo com medo. Aonde o diabo usa pessoas dentro da tua casa para chamar você de feio, e você diz: eu sou feio mesmo.
Aonde as pessoas dizem que você não sabe, você acredita que não sabe. Aonde as pessoas dizem que você não tem capacidade, você aceita a palavra das pessoas dizendo que você não tem capacidade. E muitas dessas pessoas estão dentro da tua própria casa. Quando Eliabe acabou de falar aquilo, sabe o que Davi fez? A minha Bíblia diz, eu não vou abrir porque não temos tempo, que Davi virou as costas para ele e continuou ouvindo o soldado. Aonde que ele pergunta ao soldado: o que o rei vai dar àquele que destruir esse gigante? E então, quando eles acabam de dizer a lista de benefícios, Davi se alista. Mas houve um ataque. Houve um ataque. E sempre haverá um ataque para todos aqueles que se levantam. Sempre haverá um ataque para todos aqueles que têm o brilho e a luz do Senhor. Haverá sempre um ataque para todos aqueles que se levantaram para destruir gigantes. Haverá sempre um ataque a todo aquele que prega, a todo aquele que canta, a todo aquele que edifica, a todo aquele que consola, a todo aquele que discipula. Sempre haverá um ataque. E eu quero dizer para você, cuidado com os ataques para você não perder o teu brilho. Cuidado com os ataques para você não se permitir voltar. Porque Davi podia ter voltado para casa, mas não era esse o plano de Deus. Deus não estava lá para defendê-lo. Escute uma coisa, Deus não vai estar em campos de batalha muitas das vezes para tomar decisões que você tem que tomar de se defender. Eu vou dizer mais uma vez: Deus, teu pai, tua mãe, teus irmãos, o teu pastor, o apóstolo, não vai estar lá quando você vai ter que dizer não. Eu não vou estar lá para defender você. Deus pode estar observando, mas Ele não desceu, Ele não colocou anjo, Ele não falou com Davi, Ele não disse: Davi, Ele não mandou um anjo no caminho e aparelhou seu cavalo junto com o cavalinho de Davi e disse: Davi, o teu pai te mandou levar comida para os teus irmãos, mas eu vim da parte do Senhor. Eis que te digo, Davi, tu está indo e lá tu vais encontrar um gigante chamado Golias. E foi para esse dia que você nasceu. Foi para esse dia, para trazer juízo e para trazer liberdade a essa nação e ser exaltado, porque serás rei sobre essa nação. Deus não fala nada, Deus permite com que ele fosse. Sabe por quê? Porque se Deus falasse, ele estaria preparado para chegar naquele lugar e preparado e blindado para as coisas. Assim Deus faz, ele te dá a promessa, mas ele não te blinda dos ataques. É você que tem que se blindar. É você que tem que dizer não. É você que tem que se levantar. É só você. Porque naquele momento era só Davi. Era só Davi. Aonde os seus irmãos que estavam ali para dizer: cara, se você vai, eu vou contigo. Aonde os irmãos mais velhos é para dizer: Davi, se tu vai, nós vamos junto, cara. Tu não vai sozinho, tu não vai. Pelo contrário, ofenderam ele, julgaram ele, chamaram ele de pastor de poucas ovelhas. Mas ele não ouviu. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era. Enquanto você não souber quem você é, você vai deixar se parar. Enquanto você não souber quem você é, você vai se permitir ser deixado se levar. Enquanto você não souber quem você é, as afrontas vão parar você, os ataques vão parar você. E então a história todo mundo conhece. O segundo ataque foi quando ele entra para falar com o rei. O rei olha para ele e diz: meu Deus, tu é menino, tu não pode, esse cara é gigante de guerra há anos, tu não vai. E ele diz: não desfaleça o teu coração e de ninguém aqui por causa dele, desse incircunciso, porque o teu servo irá peleja contra ele, e hoje eu entregarei a cabeça dele às feras do campo. Saul, sem acreditar, olha para Abner, comandante, e diz: então vá. E Davi desce ao ribeiro e pega 5 pedras, porque havia 5 gigantes. Escute, confie na tua mira. Aleluia. Confie na tua mira.
fico pensando comigo, gente, cara, que coisa louca. Ele pega 5 pedras só, ele sabia. Não precisa mais do que isso. Porque quando você confia, você sabe, não precisa muito. Não precisa muito. Eu choro por ver pessoas parando. Eu choro comigo pensando, Deus precisou de um menino só para destruir um gigante e trazer a paz em Israel. Aleluia. Por que você para? Por que você dá ouvido a essas coisas? Por que você trancou faculdades? Por que você está deixando com que as pessoas te prendam dentro de um quarto? Por quê? Por que você abandonou os sonhos do teu coração, os desejos do teu coração? Por quê? Os Deus quer curar. Deuteronômio 34, versículo 10. Então Israel, todavia, nunca mais levantou um profeta como Moisés. Quem a Yahvé havia dialogado face a face, ou que houvesse um homem em Israel que havesse dialogado com Yahvé, conversado com Yahvé. Não teve, face a face. Sabe o que é isso? O cara viu Deus pelas costas. Ele falava com Deus face a face. Quando a galera se levantou contra ele lá, Deus desceu e falou: vocês acham que eu falo com Moisés por figurinha? Eu estou tentando te levar a entender que você pode ser quem você for. Você pode ser amigo de Deus, você pode ser filho amado de Deus. Se você não souber lidar com os ataques, você vai parar. Se você não souber lidar com as situações, você vai interromper seu ministério. Se você não souber lidar com as coisas, você vai parar de pregar, vai parar de cantar, vai parar de discipular, vai parar de ir para a igreja, vai procurar outras igrejas, vai viver igual um macaco de galho em galho, para cá, para lá, achando uma igreja perfeita. Não existe. Não existe. Você tem que se posicionar. Cutuca teu irmão e fala: te posicione. Bata o teu pé se preciso. Grite se for necessário. Ruja como um leão ou como uma leoa. Mas não retroceda. Não se deixe levar aos ataques que te fazem desobedecer. 10. Não havia em Israel e nunca houve um profeta como Moisés, a quem Yahvé houvesse dialogado face a face. 11. Também jamais surgiu alguém que realizasse milagres e sinais portentosos e maravilhosos semelhantes àqueles que Moisés, em obediência às ordens do Senhor, fez no Egito contra Faraó, contra todos os seus servos e exércitos, e contra toda a terra dos egípcios. Porquanto em momento algum houve uma pessoa que demonstrasse tamanho poder como Moisés, tampouco realizaste obras temíveis como Moisés ministrou à vista de todo o povo de Israel. Sabe o que me chama a atenção aqui no 11? Tudo que Moisés fez, tem uma palavra ali, ele fez em Então entenda, ele não bateu na rocha por desobediência. Ele nunca foi desobediente. Ele bateu na rocha porque não soube distinguir os ataques e permitiu que dentro dele as influências, as negatividades, a falta de fé daquele povo
o deixasse irritado. Mas com Deus, ele nunca se irritou e nem assim o desobedeceu. Você entende o que eu falo? Moisés foi obediente até o fim, mas deixou um exemplo que hoje eu uso para te alertar. Cuidado para não morrer precocemente, com vigor, com força, com os bons olhos, sem poder pisar naquilo que ele te prometeu, porque alguém te induziu ao erro e você aceitou. Para me encerrar, abra comigo em Provérbios capítulo 4. Está pensando em parar? Está pensando em deixar? Está pensando em não fazer mais? Está pensando em não cantar, não tocar, não pregar? Está pensando em voltar atrás, sair? Está pensando em fazer o quê? Deixa eu te dizer, hoje é o teu dia. O dia de tu ouvir isso e dizer: eis-me aqui, eu volto para a batalha. Capítulo 4 do livro de Provérbios, versículo 23. Acima de tudo que tu deves preservar. A minha tradução fala: guarda o íntimo da razão. Ou na tua fala: guarda o teu coração. Não fala? Por quê? Pois é da disposição do coração que depende toda a tua. Então, que nenhum ataque das trevas entre no teu coração e te faça retroceder. Fica de pé comigo nessa noite. Vamos orar? Pode apagar a luz.